como vai? Muito prazer em receber todos vocês novamente aqui no podcast do meu canal Crescendo com Amor e sejam todos muito bem-vindos. Um canal que traz o propósito de informar com assertividade, seja na área da saúde, na área da educação, no entretenimento. Ou seja, nós estamos aqui para trazer sempre a melhor informação, com muito propósito, com muito reconhecimento, né? Com muito respeito a você que nos ouve. E eu estou aqui hoje num estúdio um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí em São Paulo, porque eu estou em Fortaleza, Ceará, no estúdio Calegari, que nos acolheu com muito carinho, com muito respeito também. E é uma honra receber convidados aqui hoje, que são convidados ímpares, pessoas que fazem a diferença na fisioterapia, na medicina. E eu começo aqui apresentando o Dr. Jacques Esmeraldo. Muito obrigada pela presença. Presidente do CREFITO 6 aqui do Ceará. Fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia no tratamento da coluna vertebral, formação em podoposturologia pelo College International de l'Étude de la Statique, CIES, França, coordenado pelo Dr. Bernard Bricot, osteopata, né? Pela escola belga, formação em quiropraxia, em DTM, com a doutora Daniela Biasotto, mestre em gestão em saúde, imortalizado na cadeira 147 da Academia Brasileira de Ciência, Artes, História e Literatura. Muito obrigada, Dr. Jacques, pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite. E também estamos recebendo aqui, com muita alegria e uma honra, Dr. José Henrique Leal Cardoso, médico, fisiologista, pesquisador, professor emérito brasileiro com atenção destacada nas áreas de fisiologia, neurofisiologia, farmacologia, presidente do Conselho Consultivo Cearense, da Academia Cearense de Medicina e poeta. Publicou o livro de poemas Diálogos com a Luz. É um prazer recebê-lo, doutor. Obrigado. Prazer é meu também de estar aqui nesse podcast. E, fechando aqui, né, a composição da nossa mesa, Dr. André Gomes, fisioterapeuta, acupunturista, paulista, meu esposo, é proprietário do Suprema Energia, que também é um apoio, né, para o nosso podcast Crescendo com Amor. Muito bem, fazendo as honras da apresentação de todos vocês, mais uma vez eu ratifico a minha alegria, a minha satisfação, a honra em recebê-los, pessoas importantíssimas, assim, primeiro que são pessoas importantíssimas para mim, né? E acredito que essa importância se estenda a todos os meus colegas profissionais, fisioterapeutas, médicos, pediatras, que eu tenho muito contato, né? Cirurgiões, odontopediatras, nossa, muitos profissionais mesmo na minha trajetória enquanto fisioterapeuta. E eu queria começar aqui a nossa conversa fazendo uma perguntinha para o Dr. José Henrique, né? Ao longo, Dr. José Henrique, da sua trajetória na pesquisa científica e na formação acadêmica, que o senhor tem aí, né, um legado fabuloso. O pouco que eu conheço, né, da sua história, eu já estou assim admiradíssima, né, de tanta coisa que se produziu, se fez, né? Como que o senhor enxerga a importância da pesquisa para o fortalecimento e reconhecimento da fisioterapia dentro da saúde baseada em evidências? Eu acho que é fundamental. Aliás, antes eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, né, participando, também divulgando, talvez alguns conceitos que eu acho que são muito importantes para o público conhecer, para o conhecimento do público. E eu acho que a pesquisa ela é fundamental porque ela valida e ela dá medida a muitas coisas que a gente já sabe, até da vivência do dia a dia. Perfeito. E ela traz novos conhecimentos que não são conhecidos dessa vivência do dia a dia.
Por exemplo, a minha especialidade, a doença que é a minha especialidade de estudo, eu tenho estudado ao longo da minha vida, Sim. é o diabetes mellitus. Né? Tá. O diabetes açucarado, que é aquela doença em que você tem um aumento da glicose no sangue. Né? Tá? Isso se chama de glicemia. Essa glicemia passa a ter valores muito altos, incompatíveis com a saúde. Certo. Então, no diabetes, a gente sempre soube, por exemplo, que o exercício físico é bom para o diabetes. Mas quais são as medidas? Quanto de exercício físico? Tem várias intensidades de exercício físico, e nós sabemos que o exercício físico ele pode ser muito leve e fazer muito pouco efeito, ou ele pode ser muito intenso e ser prejudicial. Deletério, exatamente. Então, uma das coisas que a gente aborda na pesquisa é a intensidade que é útil. Depois, para que especificamente que é útil? E aqui, com a minha formação de fisiologista, eu acredito, e não só acredito assim porque tenho convicção, mas acredito porque conheço os estudos e conheço os dados, acredito que o nosso corpo humano tem muitos recursos que podem ser usados, seja com finalidade terapêutica, seja com finalidade profilática. Profilática, para quem não sabe, é para evitar a doença. Né? Então, e quem é que vai mostrar isso aí, essas atividades? É a pesquisa científica. Certo. Eu trabalho também, na minha atividade de pesquisa, eu trabalho com o exercício físico como recurso terapêutico em algumas doenças, principalmente no diabetes, e eu sei que o exercício físico apropriado, ele tem um efeito, eu diria quase que milagroso, na prevenção de algumas alterações, por exemplo, pulmonares, cardiovasculares, renais, hepáticas, quer dizer, do fígado, e tudo isso nós documentamos e publicamos. Nós temos trabalho já publicado na literatura internacional, mostrando que um exercício físico moderado, ele pode reverter um diabetes também moderado, e temos também dados mostrando que o diabetes moderado, ele afeta vários órgãos e afeta de maneira importante, quer dizer, afeta de maneira realmente a prejudicar. Por exemplo, afeta o funcionamento pulmonar, afeta o funcionamento cardíaco, afeta o funcionamento renal, como eu falei, afeta o funcionamento hepático, afeta o funcionamento neural, afeta os nervos do nosso corpo. Ou seja, né? E o exercício físico ajuda a prevenir todas essas alterações. Inclusive, no diabetes moderado, ele pode reverter totalmente o diabetes e impedir totalmente essas alterações danosas, essas alterações prejudiciais do diabetes. Agora, eu não tenho experiência assim direta no trabalho, eu não tenho uma pesquisa fisioterapêutica direta. Certo. A minha pesquisa fisioterapêutica é indireta, através do que eu estudo da movimentação e do exercício físico, mas eu tenho casos de efeitos benéficos da fisioterapia. Então, por favor, por exemplo, conta pra gente. Eu cito aqui o caso da minha mãe. A minha mãe, com 80 anos, estava com um problema pulmonar grave. Certo. E ela se tratou com a medicina tradicional, com remédios, né? Alopatia. Fármacos, né? Alopatia. E ela teve uma melhora, mas uma melhora pequena. Certo. E foi proibida de fazer uma série de atividades porque iria complicar a situação pulmonar dela. Certo. Então, eu acreditava muito na fisioterapia pulmonar. Muito bom. Recomendei a fisioterapia pulmonar para ela. Ela fez, peguei um bom profissional para fisioterapia, ela fez com regularidade e depois de um ano a situação estabilizou. Pulmonar dela estava em grande quantidade revertida. Uma coisa bacana, que jamais ela adquiria só com os remédios da farmácia. Com né? certeza, a fisioterapia foi um diferencial, né? Ela melhorou a tal ponto ela se sentir livre para viajar, voltou a fazer quase tudo na vida normal. Inclusive, ela estava com 80 anos nessa época, chegou até os 90 anos, ainda bem, e só só faleceu aos 90 anos por causa de uma gripe que se complicou na pneumonia, né? Certo. E ela terminou falecendo, mas não foi
por aquela doença pulmonar inicial, né? Então, isso mostra que... E o próprio médico pneumologista dela ficou muito surpreso quando viu o resultado da fisioterapia pulmonar. Então, eu acredito muito. E, quer dizer, também, quer dizer, nessa crença vai um pouco aí do meu embasamento, né? Eu sou um fisiologista e tenho por obrigação conhecer como é que funciona o corpo. Daí eu sei que o corpo tem muitos recursos que a gente não explora, mas se explorado corretamente, podem dar efeitos quase que milagrosos, e a fisioterapia faz isso. Explora essas vias inexploradas. O senhor tem aqui 3 fisioterapeutas que vão ratificar essa sua afirmativa, e realmente, né, doutor Jacques, fisioterapia em todas as áreas é imprescindível, certo? Exatamente. Então, nós temos aí, primeiro agradecer também o convite, doutora André. Estou muito feliz em estar aqui para estar falando sobre essas questões aí que englobam não só a área da saúde, mas principalmente aí a fisioterapia, né? Sim. Então, ratificando aí que o doutor Henrique falou, realmente assim, a fisioterapia tem aumentado muito o número de pesquisas, aumentado substancialmente, a gente exponencialmente diria, o número de pesquisas, principalmente baseadas em evidências, mostrando aí as diversas áreas hoje que a gente tem atuado e feito realmente com que o paciente não só melhorasse como prevenção, mas também como cura, né? Então, a gente tem caminhado nesse sentido, sim. E hoje o Brasil é a referência nisso também, né? Então, importante falar, viu, doutor Henrique, que o Brasil hoje, na fisioterapia, nós somos, assim, um dos primeiros países, botando muito país de primeiro mundo que aí orgulho, no hein? bolso, né? Orgulho, E na área esportiva, então, a gente tem hoje um dos melhores fisioterapeutas, que é concorridíssimo aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, que é o Dr. Newton Petroni, que é o famoso filé, né? Que recuperou o Romário, comecinho ali, final da década de 80 e começo de 90, e também recuperou aí o Ronaldo Fenômeno, né, com aquela lesão gigantesca do joelho. E isso só ratifica mais ainda a parceria da fisioterapia com a medicina e toda a história que a gente tem também, não só aqui no Ceará, mas no Brasil, de sempre andarem conjuntos, né? Então, a medicina e a fisioterapia andam de mão dadas. Dr. Henrique aí acabou falando, né, puxando o assunto da mãe dele, trazendo né, uma experiência própria, todo baseado na fisiologia, né, que tanto ele conhece, e sabendo dos resultados positivos aí que a fisioterapia poderia fazer. Então, acreditou e viu que realmente dá certo. E de lá para cá, doutor Henrique, só melhoraram as técnicas e a gente aboliu outras aí, principalmente na área da respiratória. Graças a Deus, a fisioterapia, ela é dinâmica, ela não para, né? Como são os 5 elementos lá da medicina oriental, a fisioterapia, fazendo aqui uma analogia, ela é dinâmica, né? Movimento o tempo todo, e através da pesquisa nos leva, né, a conceitos, a modificações, transformações, né? Novos recursos, e isso é fantástico, porque a gente só avança, né, com os estudos, com as pesquisas, com o embasamento científico, né? E fazendo aí um gancho, então, com o que os senhores estavam falando, doutor Henrique, na sua visão, de que forma essa integração medicina e fisioterapia contribui para uma assistência muito mais humanizada, mais eficiente, né? E centrada no paciente? Bom, eu acho que essa interação ela é fundamental. Sim. Primeiramente porque eu acho que a fisioterapia ela é complementar, e nessa complementariedade ela traz uma ajuda significante. Ela traz uma adição, uma soma significante para a medicina bem tradicional, bem ortodoxa, que usa frequentemente, principalmente os recursos, vamos dizer assim, farmacêuticos, né? De farmácia e cirúrgico, né? Que são os dois grandes ramos. Há outros ramos, mas esses são os principais, né? E, quer dizer, além disso, além dessa complementariedade, de uma ser complementar a outra, tem recursos que a melhor opção é a da fisioterapia, né? É a fisioterápica, né? Tá certo? Então,
essa complementariedade ela se torna muito mais relevante à luz disso, de que tem para certos casos o melhor caminho é o da fisioterapia. Então o médico tem que usar. Sim. Agora, uma coisa que eu preciso ressaltar é o seguinte, que essa complementação ela tem que ser feita pelo profissional qualificado, né? Porque Sim, eu acho que com cada certeza. eu acho que a medicina, ela deve ser prestada à população através de uma equipe em que cada um tem a sua função específica. Sim, a né? multidisciplinaridade, né? Multiprofissionalismo, né? Uma complementariedade, né? Do conhecimento, com certeza. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um pouco diferente do nosso caso aqui, da odontologia, né? Antigamente, os médicos se sentiam capacitados, porque era médico, a fazer também intervenção odontológica nas cirurgias. Certo. Quando era uma cirurgia na boca, às vezes fazia. Hoje em dia não, hoje em dia reconhecimento não, tem que estar o dentista ali. Perfeito. Da mesma maneira, tem que estar também o fisioterapeuta ali, porque Sim. ele é que tem a competência, né? Sim, E o fisioterapeuta é também quem tem a competência, às vezes, para reajustar ou ajustar uma indicação, né? Sim. Eu acho que essa interação ela é fundamental, ela é muito benéfica, mas ela deve ser feita de uma maneira complementar, cada um dos especialistas respeitando a especialidade e a competência do outro. Exato. O doutor André pode até complementar essa sua fala da experiência clínica, né, de consultório, que muitas vezes chega lá um paciente já com uma prescrição de fisioterapia, né? E você muitas vezes se defronta que aquilo, poxa vida, né? Quem prescreve fisioterapia é o fisioterapeuta, né? Conta um pouquinho sobre essa experiência aí, doutor André. Exatamente, a gente vê, de certa forma, né, os médicos prescrevendo fisioterapia e até alguns conceitos antigos que já não se usa mais, né? E fala, olha, já temos recursos mais modernos, técnicas mais apuradas. Sim. Não tem nem condição fazer isso, né? Às vezes a gente fica, olha, doutor, o senhor está orientando assim, assado, né? Mas o que nós temos aqui de evidência ou de trabalhos é esse recurso aqui. Então eu estou tomando a liberdade, estou fazendo esse tratamento e eles mesmos reconhecem né? e surpreendem, Sim. né, com essa resposta. Porque esse dinamismo que eu estava falando, né, da fisioterapia, de que tem uma transformação assim muito grande por conta da nossa aplicabilidade na pesquisa científica, né, baseada em evidências. A gente está sempre, aliás, todos nós da área da saúde estamos sempre estudando, né? Eu sou formada há sei lá quantos anos, mas eu não parei de estudar. Não me lembro de ter parado de estudar durante toda a minha carreira, né? Então, assim, hoje, a gente vê que ainda existem profissionais, né, que prescrevem, médicos prescrevendo, indicando a fisioterapia, e sem ainda o conhecimento dessa velocidade, né, de transformação de recursos que a gente tem, mas também existem aqueles médicos que já reconhecem, por exemplo, acupuntura, né? Ou um recurso da fotobiomodulação, como o laser, que é fantástico, e a gente fica surpreendido, né? Eu sou especialista em dor crônica, atendo muitos pacientes que tomando já medicações bem pesadas, gabapendina, tramal, Tilex, né? Isso acaba sendo rotineiro para mim. E aí o interessante é que eles vêm com pedido de acupuntura, o médico solicitando, para ele que não pode entrar com anti-inflamatório por causa de insuficiência renal. Então, olha que interessante esse reconhecimento, né? Isso essa caracteriza a multiprofissionalidade, Exatamente. né? Então, assim, quando o profissional aumenta, né, amplia a sua visão, né, na área da saúde, né? Não é porque fisioterapeuta fica só ali na fisioterapia, até porque fisioterapia é fisiologia, né? Neurofisiologia, é farmacologia. Todos nós estudamos tudo, né? E cada um na sua área de expertise se aprofunda mais em detrimento da sua própria atuação. Mas, assim, nós estamos num leque, né, de conhecimento muito grande, né, doutor? E isso é importantíssimo. E eu acho que o nosso conselho de classe coloca isso assim como uma prioridade, né, dentro da graduação, esse conhecimento, essa formação do fisioterapeuta, né? Também trazer os alunos para saber a que ponto a fisioterapia já chegou,
né? Porque embora sejam professores, docentes, algumas pessoas ainda insistem em determinadas técnicas, né? Determinados linha de atendimento que a gente já vê que algumas pesquisas já vão saindo aí desse âmbito. Então a gente também tenta trazer os melhores profissionais, a gente faz capacitações aí abertas, né, a todo mundo, não só em Fortaleza, mas no interior do estado também, para que a gente tenha aí a adesão de todos e saiba, ó, acho que a gente está indo no caminho certo, o conhecimento é esse mesmo. Então retirando algumas técnicas também, né, aos poucos do mercado, e fazendo aí aquela não é reserva de mercado, mas sim mostrando que essas determinadas técnicas trazem mais benefícios, né, do que outras, né? Então a gente acaba mostrando isso aí para a sociedade, para os profissionais de forma geral. A gente pode afirmar que o CREFITO SENS, ele é atuante nessa atualização e na motivação do profissional em se atualizar, né? Isso. Bacana. Então, todas as áreas aí a gente está tentando contemplar, né? Certo. A gente vai ter agora, a gente já teve aí a fisioterapia hospitalar, então fala do ambulatório UTI, né, ver os equipamentos com respiração, respiradores mecânicos mais atualizados que existem, vai para a fisioterapia do sono também, com utilização não invasiva, né? Certo. Enfim, várias coisas a gente já tem. E tem próximos aí programados também, como saúde pélvica, não só da mulher, mas homens e crianças, idosos. Tem também sobre educação, sobre gestão também. Então, enfim, a gente está tentando englobar aí todas as coisas. Ou seja, né, contempla todas as áreas, que não são poucas, são muitas. São muitas, né? Eu trabalho, assim, dinâmico também, né? Sempre ensinando o profissional a se posicionar dentro do mercado também. Porque antigamente você recebia os clientes no boca a boca somente. Certo. Porque você era bom, porque você sabia fazer as coisas corretas, aplicar as técnicas no momento correto. E hoje não, hoje você praticamente, se você não estiver na internet, você diminui muito o fluxo do seu consultório, clínica, então a gente precisa realmente também estar se atualizando e ao mesmo tempo saber como fazer isso. Então a gente ensina do começo ao fim. Como as transformações elas são assim, né, dinâmicas, a gente tem agora aí a inteligência artificial, né, em tudo. E a gente tem que se atualizar em relação a isso também, para tirar o melhor proveito, né? Tudo tem o seu lado yin e yang, negativo e positivo. E a gente tem que entender isso, né? Garimpar a informação, né? Saber transformar e entregar um trabalho de excelência, né? E isso só se consegue isso através de conhecimento, né? Porque você, assim, o papel como fundamental do conselho é proteger a sociedade. Esse é o primeiro. Perfeito. E em seguida, regulamentar toda a profissão. E aí a gente precisa ter profissionais qualificados. Porque quando um erra, é o fisioterapeuta, não é o fulano de tal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Certo. Bom, infelizmente o doutor Henrique vai precisar agora nos deixar. Então, para finalizar, porque ele tem outro compromisso, né? É uma pessoa muito solicitada, graças a Deus, por conta de todo esse currículo maravilhoso. Tem muita coisa para nos oferecer de conhecimento. Uma última perguntinha para fechar aqui a nossa conversa. O senhor acredita que produção científica desenvolvida por fisioterapeutas tem ampliado o protagonismo da profissão nas equipes multiprofissionais e nas tomadas de decisões clínicas? Com certeza, porque o uso da pesquisa científica, né, os recursos, né, de demonstração factual, né, das verdades do que você diz, né, ele convence, né? É uma maneira de você convencer as pessoas, né? E é uma maneira também de você saber que você está fazendo algo que está na direção totalmente correta, né? Então, à medida que os fisioterapeutas fazem a pesquisa e demonstram factualmente, né, qual é a melhor técnica, né, qual é o melhor resultado, né, pesquisam novos caminhos, novas direções, tá certo? À medida que eles fazem isso, eles estão não só fazendo a sua ciência, a ciência da sua profissão crescer, mas eles estão adquirindo mais credibilidade. Eles passam a ter mais credibilidade. Então, nesse sentido, outra coisa,
ciência qualquer pessoa pode fazer, desde que use a metodologia científica, né? Certo. E use também os caminhos éticos apropriados. No caso da fisioterapia, se for em humanos, o aspecto ético passa a ser muito relevante, passa a ser muito importante. Com Mas certeza. o caminho científico, né? Ele é o fundamento da busca de novas verdades, de novos caminhos, de novas metodologias e de novos protocolos, né? Então, Sim. eu acho que é fundamental e encorajo os fisioterapeutas a fazerem a Precisa pesquisa. de coragem mesmo. Né? E partir para o mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Fazer uma carreira. Inclusive, eu queria dizer que aqui na Universidade Estadual do Ceará, Certo. tá certo? Né, lá tem ele tem um programa que é de exercício físico, Certo. tá certo? Que é um pouco ligado a essa área de fisioterapia. Nós não temos um curso de fisioterapia, mas tem o de educação física, acho que é educação física o nome, né? Que ele quer dizer, interage com essa área, né? E no estudo do exercício físico, tem alguns laboratórios que são muito ativos. O meu laboratório é um laboratório muito ativo, em que a gente estuda a fundamentação bioquímica, a fundamentação biofísica, tá certo? E a fundamentação eletrofisiológica, que nós somos um laboratório da área de eletrofisiologia, mas tem laboratórios que estudam o exercício voltado diretamente para a parte bioquímica. E a gente, desde que tenha pessoas interessadas, a gente pode fazer colaborações e podemos fazer projetos mais diretamente voltados para a área de fisioterapia. Ótimo. Então, fisioterapeutas do Ceará, olha a oportunidade, hein, de desenvolvimento na área científica lá na UES, Universidade Estadual do Ceará. Só procurar lá o Dr. Henrique e vamos fazer parcerias e vamos desenvolver a ciência, certo? Tá certo. Bom, eu sou autora desse livro aqui, Universo da Criança, sob a ótica da medicina tradicional chinesa e da medicina ocidental. Aqui a gente encontra capítulos, né, que falam sob uma ótica ocidental e comparando com a oriental, sobre tudo do universo da criança, né? Desde o seu desenvolvimento até recursos que nós podemos utilizar de uma maneira muito facilitadora com a criança, já que a criança é um universo à parte, né? A criança nos facilita muito nas intervenções e eu quero dar esse exemplar de presente para o Dr. Henrique e agradecer imensamente a sua participação enriquecedora aqui, engrandecedora aqui no nosso podcast, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Como eu falei no início, eu é que agradeço. Certo? Para mim foi uma oportunidade estar aqui com vocês, não é isso? E fico muito grato. Infelizmente, eu vou ter que me retirar agora. Certo. Esse livro já existe em forma de internet? Em forma Sim, existe sim. Várias plataformas, ele está disponível. Não só o livro, né, físico, mas também ele existe aí para venda em muitas plataformas. Tá certo? Eu pergunto porque eu gostaria de mandar para o meu neto, que agora está com a minha bisneta com 2 anos de idade. Olha então só, tá na hora de ler esse livro. Bacana. Então, pode levar esse marcador de página também. Tá certo, obrigada, viu, então doutor Henrique? Eu peço perdão e peço desculpa. Imagina, que isso. E estamos recebendo aqui o CEO da Equitumed, Artêmio. Artêmio, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo entre amigos e profissionais. Estamos aqui falando veementemente da importância, né, do conselho de classe, da pesquisa científica na fisioterapia e acredito que você tem muito também a contribuir com esse nosso bate-papo aqui. E aí eu quero continuar aqui com o Dr. Jacques, né? De novo, eu quero que você nos explique como se define o verdadeiro papel institucional do CREFITO, do Conselho de Classe. Bom, então, como eu já falei, o CREFITO 6, né, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele tem a principal finalidade de proteger a sociedade. Certo. Aí, vamos lá, pergunta, qual é essa proteção da sociedade? Então, do mal profissional. Então, a gente precisa, né, ser vigilante
com os profissionais que querem se utilizar de técnicas que não há base científica nenhuma, Certo. ou que estão fazendo aí, descumprindo algumas coisas da bioética, no caso, maleficência, beneficência, dentre outras regras da bioética que não estão sendo cumpridas. Então, uma coisa é você utilizar um recurso que você sabe que, cara, eu não sei se vai ajudar nesse caso, mas eu sei que ele não vai prejudicar. Certo. Tá? E outra coisa é você utilizar de recursos que não há evidência científica nenhuma e que pode trazer prejuízo à sociedade. Então, a gente precisa estar atento também a esse tipo de coisa. Além de profissionais, né? Falsos profissionais também, que a gente tem pego alguns aqui, Sim. diplomas falsos, enfim. Puxa, ainda existe isso? Ainda está assim, porque o MEC não Deus. tem um local onde eu possa saber se o diploma é realmente verdadeiro ou não. É mesmo? Não tem. Então, imagina aí, nós em 2026, né, a gente ainda Puxa. passa... Não imaginava isso, sinceramente, né? Não tem. Então, se eu quiser saber se o aluno realmente se formou, se aquele diploma é falso, eu tenho que entrar em contato com a instituição de ensino. Entendi. Porque o MEC não tem uma plataforma que registre todo mundo que é graduado. Não, é importantíssimo você falar disso, porque as pessoas têm aquela visão muito enxuta do conselho de classe, achando que o conselho de classe tem uma função exclusivamente fiscalizadora, né? Exclusivamente, mas não é fiscalizadora no sentido da punição, mas sim, né, de qualificação. Isso é que é importante, né? Exato. Então a gente tem esses dois caminhos a ser seguidos. Enfim, são vários, né? Mas Sim. aí é um dos dois caminhos que a gente segue. Então, quando a gente entrou lá no Conselho Regional, a gente tem feito muito uma questão educativa. Certo. Tá? Então a gente fiscaliza, encontra os erros e faz todas as pontuações e as correções necessárias para aquele local, seja hospital, seja clínica, seja consultório. As adequações necessárias são solicitadas. Certo. E aí a gente vem há algum tempo já fazendo essa questão educativa na fiscalização. Tá. E hoje não, hoje, depois do concurso, a gente está com os fiscais e hoje está sendo mais punitiva. Por quê? A gente já foi 2 vezes lá na clínica, não corrigiu, agora não tem mais o que fazer. Ah, sim. Então, um lógico, é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Tudo tem um limite, é lógico. Então, assim, os fiscais hoje estão mais com essa questão realmente, né? Já foi feita essa questão educativa, agora está na punitiva. Certo. E a outra parte aí que você citou, que é a formação. Sim. Então, a gente tem trabalhado muito nas áreas da fisioterapia, né? Seja a saúde da mulher, saúde do homem, respiratório, UTI, traumato-ortopedia. Então, várias áreas aí da fisioterapia, a gente tem feito capacitações, tanto aqui em Fortaleza, como no interior também, para que a gente leve a todo mundo, né, o que é que a gente tem de mais novo na ciência. Então, a gente tem encurtado esse período aí, que em média, se a gente for pegar um estudo que saiu hoje e ser aplicado pelo fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, são 15 anos. Então, muitas vezes o estudo se perde. Certo. Né? Então, a gente está encurtando esse tempo aí, Tá. de 2, 3, 4 anos, para chegar logo no profissional. Por quê? Certo. Porque o que a gente faz é levar os dados de práticas baseadas em evidência para que o profissional aplique lá na ponta no seu paciente, né? Ou cliente. Perfeito. É um trabalho bastante exigente, né, do CREFIT, porque falando assim parece que é uma logística muito simples, né? Não. Mas não é bem assim. Nada é tão simples, né? Nada é tão simples, exatamente. E pegando assim o gancho, né, porque nós estamos falando em ética, né? E estamos falando da fiscalização educativa, que ora vai ter que se tornar punitiva, porque se não há ética, não tem como não ser punitiva, né? Exato. Exatamente. A gente pensando em tudo isso, formação profissional, a valorização da fisioterapia e da terapia ocupacional ainda é um desafio aqui no Brasil, né? Como que o CREFIT enfrenta esse desafio? Que eu acredito que é grande. Então, a gente teve aí a pandemia recentemente, Sim. que elevou bastante aí o nome da fisioterapia. Nossa, e como, né? Fisioterapeuta era artigo de luxo, né? No hospital, então, eu trabalhei muitos anos, 30 anos na assistência hospitalar, e eu vivi essa época muito bem vivida, trabalhei em unidade de terapia intensiva neonatal, pediátrica,
e vi, né, como o fisioterapeuta foi assim, né, colocado num nível que eu nunca tinha visto antes, né? Porque não existia medicamento. O remédio era fisioterapia, né? Exatamente. Então, não existia corticoide, não existia antibiótico, e desse jeito na Covid. Não, e se existisse também não tinha em grande quantidade, porque para atender, né, uma pandemia foi um negócio mundial. doido, né? O médico intuba, liga lá o aparelho, então o respirador está funcionando. Só que quem vai ler a gasometria e quem vai regular esse aparelho é o fisioterapeuta, que vai estar lá 24 horas, que foi o que aconteceu. Então acho que faltou um pouquinho desse reconhecimento, né? Nas mídias, eu digo. Na mídia, Isso. é isso, porque a gente sabe, né, numa rotina de unidade de terapia intensiva, somos nós, né, que acompanhamos ali a ventilação mecânica do paciente. Né? Somos nós que muitas vezes indicamos, né, a intubação, somos nós que acompanhamos todo ali o desmame, e para isso a gente precisa de muito estudo. Exatamente. Né? Exatamente. Muito estudo, e até mesmo a extubação somos nós que fazemos, né? Só faz com a aval do fisioterapeuta. Pois ou seja, né, o papel do fisioterapeuta, vamos falar especificamente na unidade de terapia intensiva, é assim, relevante. Nós somos assim, se não tiver fisioterapia dentro de uma unidade de terapia intensiva, não tem trabalho, né, de excelência. O Sinto recurso muito, de né? posicionamento do paciente em decúbito ventral, né? Porque não adianta. Incrível. Não, e não adianta a tecnologia avançada, né? Nos aparelhos que nós temos hoje. Hoje os ventiladores mecânicos têm IA, né? Exato. Se o profissional não tem uma excelente formação, não sabe o que ele está fazendo, né? Não tem o conhecimento, né, da fisiologia, fisiopatologia. Então, óbvio, o conhecimento científico ele é importantíssimo. Sim. Ele se faz necessário para qualquer profissional que esteja dentro da UTI. Certo. Mas no caso da fisioterapia, ele vai muito além. Exato. Porque, por exemplo, na pandemia a gente tinha casos que você poderia colocar os parâmetros que ali a literatura recomendava. E mesmo assim dava errado. Assim dava errado. Mas o fisioterapeuta dentro da UTI, ele acabou desenvolvendo determinadas técnicas, inclusive de regulação de parâmetros do ventilador mecânico, diferente do que a literatura mandava, onde conseguiu salvar muitas vidas. Pois é, experiência clínica, né? Exato. O dia a dia. E vou dizer mais, o olhar clínico que a gente cria na nossa rotina, né? E o fisioterapeuta, doutora, acho que você vai concordar comigo, ele tem uma qualidade que é a criatividade. Eu não consigo olhar para nenhum fisioterapeuta e dizer assim, esse cara não tem criatividade. Não, muito pelo contrário, né? Porque, olha, eu vou te dizer, eu trabalhei em muitos hospitais, eu só trabalhei em hospitais públicos, tá? Na minha vida toda. E se eu fechar aqui e fechar os olhos e buscar na minha memória, eu lembro de momentos de urgência que eu tinha que montar um aparelho, um circuito de ventilação mecânica, abria um circuito, faltava uma peça. Abria outro, pegava aquela peça, faltava... Nossa, e aquilo eu chamo de trabalho tupiniquim, né? Porque, sem desrespeitar ninguém, mas assim, porque era uma loucura e era na urgência, emergência, e ali a criança precisando ser acoplada à ventilação e a gente nessa correria... Isso aconteceu muito na minha rotina, né? E eu tinha que ser criativa, porque eu tinha que adaptar peças para fazer aquilo funcionar. E na urgência, né? Então, veja como é um trabalho, às vezes, né? De sacrifício. Mas pegando a palavra, né, da sua origem, sacro ofício, né? Um ofício que é sacro, que é uma coisa que a gente se dedica, né? Sob essa perspectiva, a fisioterapia, eu vejo, né, a nossa atuação. E pegando, né, pela pergunta que você fez, nesses avanços, então assim, a gente já teve muitos avanços, você participou desses avanços aí. Sim. Então hoje a RDC 7 obriga a ter o fisioterapeuta. Então não se pode abrir UTI sem fisioterapeuta. E não é uma recomendação do Ministério da Saúde.
Não, é uma obrigatoriedade. É uma resolução, né? Resolução de colegiado 7, que Exato. fala exatamente da obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade. Então a gente já tem lá o fisioterapeuta obrigatório para abrir a UTI e Certo. temos também um horário mínimo, que são as 18 horas. Tá. Então, no mínimo, ali a gente tem que ter as 18 horas dentro da UTI. Certo. E aqui no estado do Ceará, a gente tem tentado colocar o fisioterapeuta 24 horas. Então, existe um projeto de indicação na Assembleia Legislativa aqui, que a gente Certo. provocou o deputado apresentou em plenária e foi aprovado por unanimidade esse projeto de indicação, que vai para o governo do estado e está lá na mesa do governo do estado para mandar a mensagem para virar um projeto de lei. Que Espero que o bacana. governador aí, o governador Elmano, faça isso antes, né, das eleições, para que não se entenda aí como se fosse algo Então, eleitoreiro. Se está na expectativa da aprovação. Da aprovação. Tá. E isso sim é proteger a sociedade, porque Claro. quando eu tenho uma assistência do fisioterapeuta, né, 24 horas na UTI, a gente consegue reduzir em pelo menos 12,5% dos gastos da UTI Sim, e o redução tempo de de permanência também Sim, dele. Sim. Qualidade de vida, permanência, diminuição de permanência da internação, risco infeccioso. Hoje se as infecções diminui. hospitalares é que tem mais Sim. levado gente a óbito e aumentado os custos dos hospitais. Por quê? Porque o valor de um antibiótico hoje de terceira Nossa. geração é absurdo. É absurdo. Né? Então, quanto menos tempo passa dentro Sim. da UTI, menos risco de pegar infecção hospitalar. Então, eu vou já dizer aqui, vou fazer uma proposta. Olha, me veio na cabeça agora, para o CREFIT 6 pensar nisso. Eu trabalho hoje no Centro de Vigilância Sanitária lá do Estado de São Paulo, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e tem uma preocupação, assim, absurda em vigilância sanitária, né, que está atrelado, não é uma vigilância epidemiológica, mas está atrelado à vigilância epidemiológica, ao controle de infecções, né? Então, isso depende de um controle sanitário muito bem feito, né? E a ideia é que o conselho também olhe para essa linha, né, de sanitarismo e traga bastante informação à classe, aos fisioterapeutas, sobre as questões sanitárias, né? Nós temos aí uma RDC 36 que fala sobre a existência do núcleo de segurança do paciente nos hospitais. O núcleo é o principal, vamos dizer assim, grupo que controla essas questões sanitárias, porque ele está atento à segurança do paciente. O fisioterapeuta na unidade hospitalar, ele está diretamente relacionado com as questões de segurança do paciente. Vamos a falar primeira mão, higiene das mãos, né? Então seria muito interessante que o conselho linkasse aí essas lutas, né? Com o sanitarismo, né? Então, recentemente a gente fez uma formação, uma capacitação em um hospital aqui do interior do estado. Certo. E a gente aborda isso aí, né? Sobre essa questão da Bacana. biossegurança. Olha aí, CREFIT 3, pega o exemplo, hein? A época lá, o doutor Rafael, inclusive, Sim. teve com os deputados lá, eles apresentaram também o mesmo projeto Olha lá. que bacana. E estava muito à frente do que o nosso, foi para o governador lá, o governador Tarcísio, para poder sancionar, e o governador Tarcísio vetou o das 24 horas lá. Então, eu acho que precisa realmente levar ao conhecimento dele Sim, de que o Estado economiza mais do que gasta. com certeza. Porque a gente está falando da economia aqui da Com porta da UTI certeza. para dentro. Mas tem também o ganho da porta da UTI para Pra fora. fora, Eu fico em menos tudo, tempo no ambulatorial, Claro. eu recupero minhas funções mais rápido, eu vou Sim. usar o posto de saúde menos, eu vou precisar de menos medicamentos do governo. Então, assim, a gente fez a Em economia, escala, né? a economia de 12,5% dentro da UTI só. Certo. E se a gente dosar essa também da porta da UTI para fora? Eu acho que é importante que Sim. os governantes, né, que o governador, ele tem que estar atento a essas coisas, porque você imagina certeza. aí, gasta milhões e milhões dentro da UTI, Com certeza. tá? E a gente poderia. Então, por exemplo, uma utilização de equipamentos novos como laser, a gente consegue debelar a infecção dentro do ano. Com certeza. Esse é o meu sonho, doutor Jacques. Então a gente Deixa eu te também falar, já é um sonho colocar laser dentro dos das hospitais, UTIs principalmente, como que a gente obrigatoriedade, porque é um recurso que vai diminuir muito o custo dia a dia. Por quê? de uso de antibióticos.
curativos. Laser na cicatrização pós-cirúrgica, laser em todo o processo inflamatório que a gente tem dentro do hospital e não tem efeito colateral, que é uma coisa melhor que isso. O custo é baixo, doutora. Custo O baixíssimo, custo é baixo. Porque você exatamente. compra equipamento de qualidade, ele tem durabilidade. Exatamente. Então, eu acho que assim, cabe às secretarias de saúde dos estados, tá? Não só aqui no estado do Ceará, mas em todo o Brasil. Sim. Agora, a gente como conselho tem que provocar isso também. Sim. Né? Então, a gente levar esse conhecimento também às secretarias de saúde para que eles se atentem de que eles estão gastando dinheiro desnecessariamente. Exato. Eu poderia muito bem pegar os milhões economizados colocando fisioterapeuta dentro das UTIs em outro equipamento, em outra prevenção. Enfim, tem vários locais. Não vai faltar local para alocar dinheiro. Né? Certo. Se é uma das reclamações maiores que os governadores, que o secretário de saúde tem, não só estadual e municipais, é que falta recurso. Sim. Então a gente está dando uma forma de economizar e sobrar recurso. Exato. Não, o doutor Jacques é formado em gestão, né? Isso, já está em saúde, lá Em pela saúde, UES. né? Pela UES. Então, o senhor sabe muito bem o que o senhor está falando, né? E eu, dentro da vigilância sanitária, vejo a importância da gestão, né? Em saúde, né? A gente tem que ter o olhar para o dinheiro, não tem jeito, né? A gente tem que olhar para a questão financeira. Porque se não for, o governo não vai fazer. Sim. Se não tiver uma economia. Sim. E a gente tem que olhar para a qualidade, a gente tem que olhar para uma série de coisas. Você né? imagina a sociedade, né, principalmente a mais vulnerável, que está com assistência fisioterapêutica, que ela não Sim. tem acesso. Ela não tem dinheiro para pagar um. Então a gente está dando a oportunidade da população ser bem assistida. Exato. E o governo está negando. Uhum. Eu entendo assim. Né? Então, acho que a gente tem sim que lutar isso. A gente vai continuar aí tentando que o governador faça a sanção desse projeto de indicação, né? Virar Certo. projeto de lei e sancionar, para que a gente tenha aí a sociedade muito mais protegida. Acho que, então assim, a gente teve esses ganhos, teve essas valorizações na época de pandemia, a RDC veio para, né, subsidiar Ajudar, né? isso, Uhum. e a gente foi reconhecido como um dos profissionais que mais se destacou na pandemia, sem Sim. sombra de dúvidas. Foi relevante, né? A atuação do fisioterapeuta. Entretanto, como você falou, logo após a pandemia, passou ali, pronto. Cadê o físio? Quem A é primeira- o físio? A primeira coisa que fizeram aqui no estado do Ceará foi cortar os benefícios, né? Pois Cortar toda a questão financeira que tinha, foi cortado, entendeu? Então, assim, beleza, Não dá pra entender, no né? discurso eu digo que é bom, mas no dinheiro aqui eu deixo eu tirar o Sim. dinheiro dele. Pois é. Então a gente já está linkando aí, né? Em consonância com tudo isso que a gente está dizendo, essa relevância do fisioterapeuta, mas ao mesmo tempo uma desvalorização, né? Bom, Financeira. Pois é. Como que a gente pode avaliar, né, esse cenário atual de piso salarial, né? É possível a gente falar de excelência assistencial sem uma valorização do profissional, sem um piso salarial que Digno. seja no mínimo digno? Como que ficam essas questões, doutor? A gente tem lutado muito nesse piso salarial nos últimos 2 anos. Então a gente conseguiu nacional aí aprovação no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, foi uma luta gigantesca. Todo mundo sabe que passar projeto de lei na Câmara é extremamente desgastante, Sim. mas a gente passou aí 1 ano e meio com esse projeto lá na Câmara e a gente estava lá toda semana. Toda semana. É muito importante o senhor falar isso, viu? Porque às vezes o fisioterapeuta, na sua rotina, não entende como é esse movimento que o conselho faz, né? Para o nosso benefício. Como é desgastante todo esse processo, né? A gente não tem muitas vezes acesso a essa informação, não entende que o conselho está fazendo e como está fazendo, né? Então, o conselho, né, o Crafito 3 também teve junto aí nesse processo de aprovação do projeto de lei do piso salarial nacional do FIS e do TO, Tá. e ele foi aprovado na Câmara. Né? Então, volta para o Senado porque houve alteração de valor. Então, era 4.800, que já é pouco, caiu para 4.650 na Câmara e volta para o Senado para dar o aval de qual dos dois valores continua. Não é mais para aprovação. Mas se não houver essa decisão de qual valor fica, não vai para a sanção. E aí a gente fica aqui, ao Deus dará, E né? o senador Alcolumbre sentou e disse que não vai passar nenhum piso lá.
Meu Nem o Deus nosso do e nem céu. de ninguém. E nem o deles? O deles passa todo ano, tem um aumentozinho, né? Pois é. É só vir a nós ali. Puxa Então, vida. então é muito difícil você ser valorizado aqui no Brasil. Sim. Porque se a gente tem uma profissão importantíssima como é a nossa, né? Sim. Sem desvalorizar as outras, todas as profissões só existem porque são importantes. Sim. Mas eu estou falando aqui da fisioterapia e terapia ocupacional em si, que tem a sua importância, né? Em todos os âmbitos da área e da saúde. O senhor não está falando aleatoriamente, o senhor está falando porque o senhor é Sou fisioterapeuta. fisioterapeuta e vivo da Eu sou fisioterapia. fisioterapeuta, a doutora André é fisioterapeuta, nós Minha esposa é vivemos- fisioterapeuta, olha minha só. irmã é fisioterapeuta. Olha isso, nós vivemos da fisioterapia, nós sabemos o quanto de benefício a gente dá para um paciente, até evitar uma cirurgia, né? Exato. Então, assim, são N benefícios que a fisioterapia traz, né? Se eu for falar aqui da criançada, que é a minha praia, né? Pediatria e neonatologia, nossa, a diminuição de dependência farmacológica nas crianças, como a fisioterapia pode contribuir com isso, desenvolvimento neuropsicomotor, tem muita coisa, muita coisa. A fisioterapia é abrangente, a gente merece a valorização. E nós avançamos muito nessas questões também, né, de novas técnicas. Então, assim, quando a gente entrou, foi um dos CREFITs que fez um dos maiores movimentos para a utilização dos injetáveis. Ah, Jax, porque vocês querem fazer... Não, a questão não é essa. A questão é que aqui no estado do Ceará nós temos muitas reclamações da questão salarial. E eu concordo, porque a gente tem prefeitura aqui, por exemplo, Pires Ferreira, que paga R$ 1.600 a um fisioterapeuta. Nossa, Tá? Então, não tem como você admitir isso. não. Então, quando a gente abre para novas técnicas que trazem muito mais remuneração ao fisioterapeuta, Sim. eu tenho que apoiar. Então, a gente Perfeito. apoiou a questão dos injetáveis no Brasil inteiro. Hoje nós estamos habilitados pelo Conselho Federal, avalizados pela Justiça em si. A gente tem ações aí que Sim. o Conselho de Medicina tem entrado contra a gente, sindicatos, e a gente tem ganho na Justiça. E hoje a gente está habilitado a fazer. Já quiser tudo, não. Mas várias técnicas nós estamos habilitados aí, Bacana. e isso eleva muito, né, a questão do valor que você ganha dentro do seu Sim. consultório, né, clínica, seja o que for. Sim. Então, eu apoio por conta disso, porque a gente precisa mudar essa realidade, né, Sim. financeira dentro da profissão. Sim. Doutor André fez uma pós-graduação em dermatofuncional que habilitou o uso dos injetáveis, Porque né? foi justamente quando estava saindo, né, na justiça, e então o CREFIT conseguiu, eu fiz a injetáveis e fiz depois a própria faculdade, ela abriu para fazer Botox. Então foi Isso. bem na hora que liberaram, deu certinho, né? Para mim foi Isso. tudo na sequência. Teve o acórdão lá da toxina botulínica, Exato. teve o acórdão da mesoterapia, da hidrolipoplasia, depois veio aí a 735, que é sobre a obrigatoriedade das empresas, né, as distribuidoras, Certo. fornecer insumos e materiais para o fisioterapeuta. Olha que bacana. E a prescrição de medicamentos também, e determinar a sua via. Bom, Se é endovenosa, se é intramuscular, Certo. se é subcutânea. Então, a gente está com essa prerrogativa aí. E a E aí- terapia neural também, né? Exato, a É terapia outra neural área entra aí na fantástica. mesoterapia, né? E aí a gente entra aí nesse âmbito o conselho tem dois olhos. Um é apoiar que a técnica seja executada, e a outra é olhar por ser com qualidade. Não é Certo, chegar qualquer um e certo, fazer. Não. certo. Né? Então a Tem gente que ter tá a expertise na precisa área. ter o apostilamento do Certo. conselho, o curso, né? Tem que seguir algumas Sim. regras. Então, se não Perfeito. está apostilado, não está registrado lá no conselho, você não pode executar. E se você for pego executando, você vai tomar um Perfeito. processo ético e muito provável que seja cassado. E isso é vigilância sanitária, né? Porque E o conselho está fazendo esse papel. A viu? gente vê muita ocorrência aí, né, de problemas, né, com alguns recursos, né, para profissionais que nem chegaram perto de uma habilitação, né, e que muitas vezes levam até os pacientes à morte, né? Então, Que nem são da área da óbito, né? saúde, né? A ocorrência de eventos adversos aí é enorme, né? Muitas vezes por conta dessa... Ou até próprios fisioterapeutas formados, né, Aham. que fizeram curso, mas que não têm capacidade nenhuma, né? Não tem um preparo sanitário dentro do consultório. Então a gente Certo. sabe que tem regras Sim, que são extremamente importantes Sim. e que devem ser cobradas. relevantes. Né? E a vigilância sanitária aqui no estado do Ceará tem feito esse papel de cobrar o lixo adequado, o lixo orgânico, o lixo contaminante,
Perfeito. as caixas coletoras de perfuro cortantes, as empresas de coleta desse lixo, né, que é separado, não pode ir no lixo comum. Sim. Então a gente tem aí também orientado, a gente tem POPs lá Sim. de como é feito, do que é permitido pelo fisioterapeuta no site do Grafite 6. Você baixa lá o POP. Que bacana. Toxina botulínica Poxa, tem vou dar uma todos. Olha que olhada, viu? bacana. Tem que se cadastrar lá e tal. Sim. Tem algumas regras, porque senão libera para todo mundo o pessoal, Eu né? consigo acessar? Eu consigo Ah, tá. mostrar para você aqui. Porque tem que ser inscrito no Grafite 6, né? Ah, tem que ser do Grafite 6, ok. É, porque você vai fazer o login lá, tem que estar no banco de Sim, dados. sim. Né? entendi. Mas eu consigo lhe mostrar aqui sem problema, né? A gente, inclusive, eu enviei para nível nacional, para todos os conselhos regionais que quiserem. Então, eu ofereci, bacana. muitos já pegaram para disponibilizar também, porque isso é importante para a profissão. Sim, sim. Eu não quero Claro, restringir para os claro. Grafite 6. A gente restringe por conta da inadimplência que é muito alta, então a gente coloca ali para poder Tá. ver se o cara, a gente bloqueia ou libera o acesso dele de acordo com a situação pecuniária, né? Sim. Então a gente tem feito esse trabalho aí, tá? Tentativa de dar o suporte, de orientar, mas também de cobrar. Mas diante de tantas ações estratégicas que o Grafite 6 tem, ainda é alto nível de inadimplência? A gente, quando nós entramos no conselho, para você ter ideia, estava em 52%. Nossa. Puxa, Hoje a gente conseguiu reduzir para 33%, né? olha, um É, feito. fica oscilando Mas aí, ainda 33, não é o ideal, Mas, mas a gente, melhorou, mas né? a gente não está muito longe da média nacional e dos outros conselhos também, né? Certo. Então a média nacional é 25%. Aham. E alguns conselhos têm uma média um pouco maior. Sim. Né? O Nordeste, pela renda per capita ser um pouco Certo. menor, a gente tem um pouquinho mais Mais alto do que o dificuldade. restante do Brasil. Tá. Né? Óbvio, a gente tem uma melhor do que o Norte. Uhum. Né? Não todos os estados do Norte, mas a gente tem pior do que o Sudeste, o Sul e Sudeste. Aham. Então, isso mesmo. Sim. E, obviamente, não pode se comparar a São Paulo nunca, porque São Paulo é um um país, né, ali. Exato, é um país E- dentro do país, né? Exato. E além disso aí, o número de profissionais supera a gente em quase 10 vezes. É mesmo, A 10 gente tem vezes. 15 É. mil profissionais aqui, lá em São Paulo tem 115 mil. Nossa Senhora. Então a diferença é gigantesca. Mas tá aí a importância da sua presença aqui nesse podcast, né? Porque quando a gente informa, a gente leva a informação assertiva, a gente cria a conscientização desse profissional da importância do conselho. O senhor já falou aí de muitas coisas importantes, valorização profissional, piso salarial, a presença do fisioterapeuta 24 horas nas unidades de terapia intensiva, né? Assim, ações importantíssimas, assistência 24 horas. Então, assim, é tudo qualificação, né? De saúde, de profissionalismo. Falamos aqui com o Dr. Henrique sobre a questão da pesquisa científica, né? Importante. Evidência. E a gente cresceu né? muito também nesse ano. Motivar os profissionais e até o próprio graduando a fazer uma carreira, ir para um mestrado, doutorado, pesquisa, trazer realmente respaldo para que a nossa atuação se fortaleça cada vez mais, né? E pensando um pouquinho nessa questão aí, a gente pode falar um pouquinho do ensino, né? Como é que tá a questão do ensino, a graduação, né, na fisioterapia? Nós temos aí, acho que um tema bastante polêmico, que seria o ensino presencial versus EAD, que no meu ponto de vista, né, um curso da saúde jamais poderia ser ensino à distância, né? Então a gente tem um problema seríssimo. É. A gente foi muito cobrado, né? Nós que eu digo, o Grafite 6, que é aqui do estado do Ceará, nós fomos muito cobrados com relação a essa questão do ensino à distância. Por quê? O ministro da Educação, à época, era daqui do estado do Ceará, e a gente tem que falar, a gente tem que elogiar quando acerta, mas também tem que criticar quando erra. Então eu não tenho dúvida que foi um dos maiores erros dele, foi ter liberado essa portaria com EAD na saúde. Entendi. Então, a gente não tem sequer parâmetros para dizer que por que enfermagem não pode ser e fisioterapia pode. Por que psicologia não pode ser e fisioterapia pode. Entendeu? Então, a gente sabe dos bastidores aqui o porquê que isso aconteceu. Né? Não vou expor isso aqui pela questão ética, mas a gente sabe nos bastidores o que aconteceu. E eu posso afirmar categoricamente que o Camilo errou.
Tá. né? Então, hoje, senador Camilo, né, ele teve isso. Espero que ele reveja isso, caso, né, se continuar o governo ou não, se mudar, ótimo que o próximo governo também, né, consiga aí rever essa questão na área de saúde, porque não é só a fisioterapia, a terapia ocupacional que está sofrendo com isso. Para você ter ideia, a gente tem instituições de ensino superior que estão cadastradas aqui no estado do Ceará, que a gente foi fazer uma fiscalização, quando chegou lá não tinha nada. Nossa. Era um mato, não tinha assim, tinha um local, não tinha. Meu Deus. Simplesmente era um matagal. Tá? Meu Deus. Então, assim, a gente tem instituições que estão autorizadas a formar de ensino superior aqui no Brasil, que a base dela está no Japão. Você imagina aí ter que procurar uma faculdade dessa, vai ter que ir lá? Então, assim, são coisas que são aberrações que não tem como admitir. Aí hoje a gente está com 40% presencial obrigatório. Dos 40%, doutor, a gente tem 20% da obrigatoriedade dos estágios. Ou seja, eu só tenho 20% presencial das disciplinas. Só tenho 20%. Dos 20%, então vamos lá, eu tenho 3 dias em casa e 2 dias na universidade. Tá? Dos 2 dias que o pessoal está chegando na universidade, está indo para o laboratório de informática fazendo online. Não dá para entender isso. Não. Então, Impossível. aceitar esse absurdo não tem como. Então, assim, a gente tem recebido muita denúncia, a gente tem orientado o aluno qual é o correto, porque o aluno está sendo enganado também. Sim. Que ele acha que está fazendo a coisa correta. Sim. Né? E eu estou falando aqui da Ele não tem fisioterapia, da terapia experiência, né? ocupacional. Na terapia ocupacional ainda é mais preocupante, porque até os professores de disciplinas específicas da terapia ocupacional não são terapeutas ocupacionais. Nossa. Então, só para você ver o caos que está. Então, isso que o MEC fez foi simplesmente vai dar os diplomas aos alunos que estão sendo enganados pela universidade, pelas IES, tá? E vão receber um diploma e vão sair sem saber de nada. Pois Tá? é. Então, vai ser uma pessoa sem conhecimento nenhum. Não posso aqui afirmar que todos, obviamente, mas a gente vai ter uma parte que não vai ter conhecimento nenhum, mas vai estar com diploma de nível superior na mão. Entendi. Né? E que vai fazer mal à sociedade e vai cair Com no nosso certeza, colo do com conselho. certeza. Do Brasil inteiro. Eu estou falando aqui do estado do Ceará, mas isso acontece no Brasil inteiro. Sim. Em São Paulo é assim, no Rio é assim, em Santa Catarina é assim, em todos os estados do Brasil está acontecendo essa aberração. Sim. Então, a gente pede aqui que o MEC reveja isso. Não tem como Sim. aceitar isso. Bom, a gente já tem educação e saúde são 2 áreas assim primordiais, né? Eu pensando aqui na minha formação, né? Fiz a minha graduação faz muito tempo e já na minha época eu sentia uma deficiência em algumas disciplinas, como falar, por exemplo, da disciplina de termofoto, né? E eletro. Para mim teve uma defasagem muito grande. O professor André se formou mais atualmente, mas mesmo assim eu acompanhava, né, o curso dele, nós conversávamos muito, e também essa deficiência ainda continua, né? Então, sem falar que a graduação, quando eu fiz presencialmente, já deixava a desejar em alguns aspectos, e é importantíssimo como docente universitária, né, que eu sou de instituição universitária, essa interação, né, entre professor e aluno é importantíssima, nada substitui isso. Por isso que os meus cursos, professor, eu dou curso de laser em pediatria, eles são presenciais. Eu poderia pensar na parte comercial, né, colocar o meu curso comercialmente só online, eu ia ganhar uma grana violenta, mas a minha ética, a minha moral, a minha formação não permite, porque eu sei da importância da interação do professor e aluno durante um curso, né? E como que a gente vai ter um curso de graduação você está visando o que as universidades privadas estão visando, que é a questão financeira. Então, se você quer reverter uma falha, já nesse sentido, né? Exatamente, não dá. Não dá pra gente admitir isso, infelizmente. A gente fala sobre a valorização financeira, obviamente, mas a gente tem que botar aqui a saúde, ela é importante. Sim. Sem saúde, nem dinheiro você ganha. Exatamente. Ficou doente, dançou, não é? E é para isso que a gente tem aqui, ó, esse senhor aqui simpático, CEO da Equitomed, o Artêmio, que é um representante, um distribuidor, né, de aparelhos de laser, porque o laser hoje,
ele é assim um recurso adjuvante, assim, extremamente facilitador da saúde. O laser pode ser utilizado em todas as áreas da medicina e da fisioterapia. E aí eu estou numa área, né, que ainda está aí crescendo, eu espero que cresça cada vez mais, que é a utilização do laser terapêutico, laser de baixa potência, né, que não traz dano nenhum ao tecido, e muito menos sistemicamente falando, em pediatria e neonatologia. A gente está crescendo nessa área, precisa de muita ainda pesquisa científica, eu admito isso, não tem uma robustez ainda da evidência científica, mas ela já existe, e sabe que tudo que se fala em pesquisa científica começa do experimental, vai para o adulto, depois chega na criança, né? Mas eu luto veementemente para que a gente compartilhe cada vez mais essa informação, né, Artêmio? Fala um pouquinho para a gente aí da Ictumed, né? O que vocês estão oferecendo para nós aí, profissionais. Aqui em Fortaleza já temos muitos profissionais utilizando laser, né? Temos sim. A Ictumed vem já de uma história aí de mais de 30 anos, né? Então a gente procura sempre entregar algo que faça a diferença no dia a dia do profissional, né? Então a gente vai buscar empresas parceiras, né? Sim. Empresas que tenham também sua credibilidade, né? Todo mundo com a Anvisa, né? A Anvisa equipamento, a DMC tem, a Ictumed nós temos a Anvisa, né? Somos lá acompanhados de perto e tem que ser, né? Tem toda aquela preocupação, nós estamos na área da saúde, né? Sim. Então a gente trabalha com toda a área da saúde, com equipamentos diversos, mas o forte é o nosso laser queridinho, o laser da DMC, né? Então é uma marca que deixa a gente muito satisfeito, porque entrega o que promete, Sim. faz jus ao que a gente faz aqui também, né? Então todo mundo fica bem na foto, como a gente diz, né? Sim. Eu fico bem com o meu cliente, eu atendo ele bem, ele retorna, ele traz os colegas junto com a gente, eu entrego o equipamento de ponta, né? Sim. A DMC hoje, quando um profissional compra o seu equipamento, ela dá um treinamento, né? E já indica ele ali para um curso ali, para ele se aprofundar na área, porque o laser, quanto mais ele estuda, né, esse profissional estuda, mais ele entende que sabe pouco, né, que tem que aprender um pouco mais. Eu sempre digo para meus clientes, eu preciso fazer um curso, o camarada diz, assim, claro, né, que ele é intuitivo, o aparelho facilmente ele vai aprender ali a mexer, tem um aplicativo que dá aqui as primeiras orientações, né? Mas claro, eu digo, doutor, tanto você precisa de um curso, como você vai adorar o tema. É muito curioso, é um tema muito vasto, né? Sim. E ele vai buscar ali o primeiro, o segundo, o terceiro, ele não vai mais parar de estudar luz, né? Não, é importantíssimo falar aqui, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? E falar desse aparelho, falar aqui do laser, né, da DMC, não tenho mesmo, só que eu sou professora, né? Então eu sou multiplicadora, assim como o professor André, né? Nós somos multiplicadores de informação. Não posso passar uma informação que não seja, né, de qualidade. Então, esse aparelho, os aparelhos da DMC, para mim hoje, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é o que a gente mais usa, né, André? Sim, sem dúvida. E há muitos anos já, né? Tendo suporte, enviando para a fábrica para fazer a calibração. Prima por qualidade, realmente né? Fantástico nós somos a estrutura por trás aí. Nós somos aí professores colaboradores do Instituto Nupem, que é um instituto que está ligado com a empresa DMC, Instituto de Pesquisa em Saúde e Fotobiomodulação. Então, hoje, como nós vimos lá na fábrica, né, um aparelho, cada setor tem ali sua responsabilidade, como toda indústria, né? Sim. Todo rastreado. Sim. Esse aparelho sai da fábrica através de uma nota fiscal, claro, nela constando o número do aparelho, que todo aparelho nosso tem um número de série. A gente entrega para o profissional esse aparelho, eu também preciso identificar quem é esse profissional. Então é toda uma cadeia de segurança, né? Não tem como violar aí as regras, né? Eu recebo às vezes, quando tem assim alguma coisa na internet de um famoso que fala de laser,
Aham. Eu lembro que uma vez foi uma loucura, né? A Xuxa falou de Lib. Recebi, aí eu comentei lá sem querer, porque eu acho curioso, né? Um monte de gente me perguntando quanto é e como é. Eu disse, não, aqui tem que. Eu só trabalho com a área da saúde, precisa ser um profissional então, da área da exatamente. saúde. Isso é O público importantíssimo. geral já queria comprar, né? Aham. Né? E esse aparelhinho em especial, hoje a gente já pode, a DMC já tem a Anvisa Tá. Tem dele autorização para vender para para o paciente uso doméstico, comprar. né? Mas eu e a nossa equipe tá treinada a sempre fazer ali uma junção desse cara que está procurando, desse paciente, dessa pessoa comum que não é profissional da saúde, linkar ele com um profissional. Aí a gente Sim. sempre pergunta, você soube através de quem? Que tratamento você está tendo? Eu estou com a Bacana doutora fulano de tal, doutor fulano Sim. de tal. E a gente já, olha, já quero falar com esse profissional. Sim. E a gente já faz um link, doutor, você está atendendo? É sério mesmo. A gente, Sim. ninguém vende isso aqui na esquina, Importantíssimo. ali para qualquer um, porque senão o camarada vai usar de qualquer Certo. jeito, não vai ter seus E resultados, tem os riscos também. tem os riscos, né? claro. A DMC vai, Orienta. a DMC, se esse paciente não fizer bem feito, todo mundo vai levar a culpa, né? Vai ficar feio Sim, para todo mundo. claro. Né? Hoje um paciente que está ali acamado ou está em casa, fazendo a terapia em casa, né? Então ele fica aqui através de um aplicativo, o profissional passa todas as coordenadas para o paciente, ele facilmente ele já vai aplicar ali, vai passar ali meia hora, uma hora aplicando essa técnica, né, professora, que chama ILIB, que assim, a grosso modo falando, ele melhora a circulação sanguínea, né? Sim. Trazendo ali inúmeros benefícios para o paciente. É um tratamento sistêmico, né, que tem uma série de benefícios, né, e claro que o paciente tem que estar realmente sempre monitorado por um profissional, Sim. né, a indicação tem que ser realmente muito precisa, Muito preciso. né, apesar de nós sabemos que o laser não traz contraindicações, não traz efeitos colaterais, as contraindicações absolutas são mínimas, né? A gente pode até falar aqui, o paciente com uma neoplasia vigente, né? Ou aumento de pressão ocular. Por isso que não pode ser vendido, né, aleatoriamente. Sim, aleatoriamente, né? claro. Ele tem que ser acompanhado pelo Sim. profissional, né? Mas assim, o que eu acho importante é que a gente tem que entender que a fisioterapia, como nós já dissemos no começo, ela tem muitas transformações e avanços. Os recursos que a gente usa hoje são enormes. O laser tem assim benefícios assim que perpassa por todas as áreas, né? Por todas as especialidades. E o profissional tem que buscar o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento, né, com um colega que tenha, né, essa expertise. Bom, e eu gostaria aqui agora de encerrar esse papo maravilhoso, né, poderíamos ficar aqui horas, muito né, bom, tá? conversando. Dr. Jacques, quais são as perspectivas agora 2026, 2030, a gestão do nosso querido Crefito 6? A gente tem desafios aí enormes ainda, né, não sanados ainda na gestão passada, mas a questão da educação ela é uma prioridade, a questão da remuneração do piso aí também vai continuar sendo a prioridade. Certo. Eu acho que esses dois aí seriam aí o que eu colocaria no topo, tá? Tá. E ó, a gente vai continuar com os projetos aí que deram certo, tentar ampliar cada vez Certo. mais, trazendo formações, capacitações para os profissionais aí, que às vezes fica um pouco parado, não se atualiza. Sim. A gente sabe que na resolução 424 consta lá que você tem que se Tem que se atualizar, né? atualizar. Mas às vezes pela questão financeira fica difícil, então a gente está Certo. levando o Crefito, né, a essas pessoas para que elas consigam Sim. tudo totalmente gratuito, o conselho banca tudo, Que né? bacana. E eu acho que um papel importante também para que a gente não só esteja próximo ao profissional, mas que consiga trazer ele para cima. Então, o seu Certo. conhecimento tem que vir para cá. Muito bom. Bom, eu quero parabenizar o Crefito 6. Eu sou paulista, mas sou cearense de coração, né? Tô sempre aqui no Ceará, sempre em Fortaleza. Já estive lá em Juazeiro, né? Estive no Crato, dando meu curso, né? Ministrando meu curso de laser terapêutica em pediatria, né? Com a parceria com a Equitumed, que nos apoia, que nos dá toda a assistência aqui, né? A parte estrutural, um staff maravilhoso, né? Obrigado. Mas assim,
eu sou cearense de coração e tá para ver na minha satisfação, na minha alegria Estar quando eu aqui, venho né? aqui à Fortaleza. Bom, eu quero também presenteá-lo com essa joia aqui, esse exemplar, o meu livro que fala o universo da criança sob a ótica da medicina tradicional chinesa e da medicina ocidental. Espero que tenha Com muitos, certeza. né, benefícios no conhecimento que esse livro traz. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, então vai servir. Que legal, vai ser ótimo. E qualquer dúvida pode, André, me fala aqui esse capítulo, tal, Já ok? sei onde é que eu vou tirar as dúvidas, né? Bacana, Muito obrigado, Artêmio. doutora. Você também vai receber Obrigado, um exemplar, viu? A Glorinha, né? A Levar Glorinha pra na casa. capa. A Glorinha é uma personagem virtual que eu criei para que a gente pudesse ter uma melhor interação com a criançada, né, durante as intervenções. Durante o laser também, a utilização do laser, ela tem sido uma grande facilitadora. E é isso, meus amigos. Muito obrigada também, professor André, Obrigado, pela sua foi um prazer. contribuição. E eu espero que todos vocês tenham se beneficiado com as informações. Eu acho muito importante a gente informar, né, com tamanha relevância que é o nosso conselho de classe. O meu é o CREFITO 3, mas eu estou aqui prestigiando o CREFITO 6 porque eu já sabia que o CREFITO 6 tinha muita coisa para falar para vocês aqui, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais aqui do estado do Ceará. E essas ações só nos fortalecem como profissionais. Fiquem atentos, curtam aí, se inscrevam no nosso canal Crescendo com Amor e aguardem os próximos episódios.